Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Pela misericórdia de Deus, eu estou bem, né? E, gente, já são 9h11. Eu vou ler com vocês, gente, sobre a oração de Jabes. Está escrito em 1 de Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa foi a oração de Jabes ao nosso Deus, né? Uma oração sincera, uma oração que ele fez pedindo a Deus para abençoar ele muitíssimo, e do mal, que ele não fosse afligido pelo mal. Então, gente, é uma oração muito sincera diante da presença de Deus. Porque nós oramos ao nosso Deus, às vezes nós pedimos, não sabemos pedir a Deus, ou às vezes temos até vergonha ou receio de pedir algo para Deus. Pedir para Deus te abençoar não é pecado. Pedir para Deus te guardar do mal e da aparência do mesmo não é pecado. A benção de Deus, ela é fruto de Deus na nossa vida, porque Deus é o nosso Pai. Quando você pedir algo para Deus, peça o melhor. Seja humilde, mas peça o melhor. Porque, Jabes pediu para Deus abençoar ele muitíssimo. E Deus cumpriu o desejo do coração dele. Ele foi sincero diante da presença de Deus. Na oração que ele fez com Deus, ele foi sincero. Às vezes nós não sabemos como chegar em Deus, não sabemos como pedir para Deus, não sabemos como orar para Deus, né? Como nós vamos fazer a nossa oração diante de Deus? Deus só quer uma oração sincera diante dele. Não precisa palavras lindas, maravilhosas, cheias de detalhe, precisa sinceridade. E quando nós pedirmos a sinceridade diante de Deus, Deus vem ao nosso encontro. E, gente, Jabes era um homem simples, mas que teve a coragem de pedir a Deus uma vida melhor. Muitas das vezes, gente, nós estamos em situações difíceis e vemos pessoas aí na rua pedindo, né? Pessoas assim, em tempos difíceis na vida, perderam tudo, perderam a família, perderam a capacidade de pensar, perderam a capacidade de ver com os olhos espirituais. Por quê? Porque se afastaram de Deus ou até têm um receio de chegar a Deus e pedir com sinceridade. Você pedir para Deus melhorar a sua vida material não é pecado. Você pedir para Deus te tirar da rua não é pecado. Então, nós, lendo a Bíblia, nós vamos aprendendo dia a dia como nós devemos se comportar perante o nosso Deus. Porque Deus é riquíssimo. Deus é tão rico que Ele não quer nada de nós, Ele quer a obediência, Ele não quer sacrifício, Ele não quer o nosso dinheiro, a nossa roupa bonita. Ele quer a nossa obediência. Se você quer ter algo, peça para Deus o melhor, porque Deus é o melhor. E não é pecado. A sua oração é uma inspiração para todos nós, que também podemos buscar a benção de Deus em nossas vidas.
E nós devemos refletir sobre isso, gente, porque às vezes nós estamos num lugar, num emprego insatisfeito, triste, angustiado, deprimido, ouvindo as coisas que não queremos ouvir, sendo judiados, né? E nós temos o receio de dobrar o joelho e pedir para Deus abrir uma porta de emprego melhor. Gente, não é pecado você pedir uma casa bonita, não é pecado você pedir um carro para Deus, não é pecado você pedir um emprego melhor para Deus. Não é pecado você pedir o melhor para Deus, porque Deus tem o melhor para nos dar. Muitas das vezes o nosso receio não deixa Deus operar na nossa vida conforme Ele quer. Porque se você tem um receio de chegar no teu Pai, que é Deus, para intervir a teu favor da melhor maneira, da melhor forma, como que Deus vai operar? Né? Porque Deus quer ouvir quer ouvir da tua boca o que você está precisando. Ele já sabe, mas ele quer ouvir da tua boca o que você está precisando. E as aflições do dia a dia, a correria do dia a dia, deixa nós a menos na presença de Deus, a menos por quê? Porque aí nós vamos perder a esperança, a fé, nós vamos perder até assim, a vontade de conversar com Deus, de orar, de explicar para Deus o que está acontecendo dentro de nós, o que nós queremos para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar. Gente, nós devemos sempre orar, buscar a Deus e ler a palavra de Deus para que Deus venha esclarecer a nossa vida espiritual e material, abrir os nossos olhos espirituais, porque às vezes você está passando uma provação, mas ainda os seus olhos espirituais não foram abertos para você ver o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você converse com Ele. Porque Deus sabe de tudo, mas que Deus quer ouvir de nós o que nós precisamos. Jabes foi um homem que aparece brevemente na Bíblia, em 1 de Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10. Ele era filho de uma mulher chamada Keila, e seu nome Jabes significa tristeza ou sofrimento. Já pensou? O nome dele significava Jabes, tristeza ou sofrimento. Mas desse nome, ele fez uma amizade muito grande com Deus, porque ele teve a confiança tão grande em Deus de pedir o melhor para a vida dele. Jabes se destaca na Bíblia por ter orado e pedido a Deus que o abençoasse a sua vida e ele desse mais território. Essa é uma oração e uma inspiração para todos nós que temos buscado a Deus, a benção de Deus em nossas vidas, independente da circunstância que nós estamos. A oração de Jabes é uma oração simples e poderosa, né? Como nós já lemos aqui. Jabes invocou o Deus de Israel: ó, dá-me benção e aumenta o meu território. Que a tua mão esteja comigo, livra-me de todo mal, de modo que eu não sofra dor. E Deus concedeu o que ele pediu. O que Jabes pediu, Deus concedeu para ele. Jabes reconheceu que precisava da benção de Deus em sua vida e pediu isso de forma clara e direta. E também pediu que a mão de Deus estivesse com ele e o livrasse do mal. A sua oração foi atendida e Deus concedeu o seu pedido. Aqui nessa oração de Jabes, que é uma oração simples,
Mas uma oração eficaz nos ensina como nós devemos chegar ao nosso Deus, né? Nós devemos chegar com humildade e com sinceridade diante de Deus. E não podemos ter a vergonha de pedir o melhor para Deus. Porque se nós tivermos a vergonha de pedir o melhor para Deus, a nossa confiança não está em Deus, né? Nós estamos fazendo Deus pequeno. Gente, não é pecado você pedir um melhor sapato, uma melhor roupa, um melhor emprego. Desculpe. Que a sua casa vai melhorando, que Deus abençoe sua casa, que Deus cumpra o desejo do seu coração. Nada disso é pecado. Porque às vezes muita gente, muito evangélico, gente, quando eu digo evangélico, eu quero falar por um todo, né? Acha que o ser humano tem que só sofrer na terra. Não. Acho que o ser humano acho que tem que só viver de migalhas. Tem que ter tudo assim, por exemplo, de segunda mão. Não pode ter nada bom, não pode ter nada melhor, não pode ter um móvel bom, não pode ter uma roupa boa, não pode ter uma casa boa, um carro bom, não pode ter um melhor. Mas se Deus, o Todo-Poderoso, o dono dos céus e da terra, tem o ouro e a prata na mão dele, então nós temos que ter a confiança que de Deus vai sair o melhor para nós. E perante o nosso Deus, isso não é pecado, isso é fé. Aí nós vamos fazer a nossa parte, que é trabalhar, esforçar, né? E fazendo a nossa parte, que é trabalhar, esforçar, e orando a Deus principalmente, pedindo a Deus com simplicidade, com humildade, e pedindo a Deus que nós queremos ter uma casa bonita, que nós queremos ter algo melhor na vida, Deus vem ao nosso encontro. Então, nós erramos muito em achar que aquele que serve a Deus, aquele que confia em Deus, não merece o melhor. Nós merecemos o melhor, porque nós somos filhos do eterno Deus, nós merecemos o melhor. E não é pecado você pedir o melhor para Deus. Então, quando você for pedir a Deus, você tenha fé e postura diante de Deus, postura que eu digo assim, aquela postura de humildade, de mansidão, de amor, de confiança, que você precisa do melhor e que você vai pedir o melhor para o Deus do poder, o Deus da riqueza, o Deus que tudo pode. Que aí Deus vai vir ao teu encontro e vai cumprir o desejo do teu coração, né? Então, gente, a importância da gente ler a Bíblia é essa, que cada dia que você lê a Bíblia, Deus vai esclarecer na sua mente espiritual e material. Você vai entendendo que por mais que você seja evangélico ou você seja de outra denominação, que você confie em Deus, Deus quer a tua humildade, a tua sinceridade, e que não é pecado você pedir o melhor para Deus, né? Não é pecado. Você pedir o melhor para Deus, você pedir uma casa bonita, uma casa pintada, você pedir que Deus realize o desejo do teu coração, que o seu filho case bem, que a sua filha case bem, que os seus netos sejam bem-sucedidos, que a sua família seja bem-sucedida, que você venha ser bem-sucedida na vida, né? Porque muitos evangélicos têm a percepção, a mania de achar que tem que ser, que nós não devemos pedir um material para Deus, nós devemos pedir um material. Como devemos pedir o espiritual em primeiro lugar, nós devemos pedir um material para Deus, sim. Porque nós estamos na terra e precisamos daquilo que está na terra para viver.
E se nós soubermos pedir, chegarmos a Deus com humildade, mansidão, Deus vem ao nosso encontro. Deus levanta a nossa cabeça. E Deus cumpre o desejo do nosso coração, como cumpriu o desejo do coração de Jabes, né? Ele fez uma oração simples, sincera e direta para Deus, e Deus ouviu a oração dele. E, infelizmente, o seu nome significa o quê? Tristeza, né? O nome dele significa tristeza, infelizmente, né? Mas ele, mesmo sabendo que o seu nome significava tristeza, e ele não se abateu e foi aos pés de Deus com a sua humildade, sinceridade diante de Deus e pediu o melhor para a vida dele. E Deus o abençoou grandemente. Então, pare e pense. Não é porque você serve a Deus que você não merece o melhor. Você merece o melhor. Você faz o seu esforço, que Deus vai fazer a parte dele. É assim que Deus quer de nós. Nós nos esforçando, pedindo para Deus em oração, e Ele vem e faz o melhor dele para nós. Eu já ouvi muito crente, muito evangélico, porque eu sou da congregação cristã no Brasil. Muito evangélico falar que a gente não pode pedir por coisas materiais para Deus. Isso é uma hipocrisia muito grande. Nós podemos pedir sim. Nós podemos e devemos pedir. Não pedir o melhor para Deus, não para se afastar dele, mas pedir o melhor para Deus para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, mais sossegada, né? Que isso também fará bem para a nossa saúde material e a nossa saúde espiritual, porque você tem aquela expectativa que a tua vida vai melhorar, que Deus vai te abençoar. E vem um evangélico da igreja e fala para você, você não pode pedir o material para Deus. Ele está mentindo para você. Porque se você ler aqui na Bíblia, as orações que nós encontramos. Então, se você lê a Bíblia, Deus vai abrir os seus olhos espirituais e materiais e você vai enxergar que o nosso Deus vivo, ele que é o nosso bem espiritual e material. Se você tem um desejo de ter um carro, peça a Deus um carro e faça só parte do seu esforço. Não deixe ninguém falar para você que Deus não vai te dar, porque Deus vai te dar o melhor. Deus vai abençoar sua filha. Deus vai abençoar o seu lar, o seu esposo, a sua esposa, o seu emprego. Onde você pôr as plantas dos seus pés, Deus vai abençoar a sua casa. Mas a sua oração tem que ser dirigida a Deus com humildade, mansidão e sinceridade. Porque aí Deus entra e opera na tua vida. E lendo a Bíblia, Deus vai esclarecendo para nós, mostrando para nós como Deus é, como Deus quer nos ouvir, como Ele ouve as nossas orações e que nós devemos pedir o melhor para Ele sim. Tanto o espiritual e o material. E não deixe ninguém falar para você que Deus não gosta que você peça as coisas materiais, porque se você parar para prestar atenção, todo mundo que fala isso para a gente já tem a vida dele material abençoada. Mas por quê? Porque ele pediu a Deus. Então você confia em Deus e ore e busca a palavra. Lê a Bíblia, que você vai ver que todos na Bíblia pediram para Deus abençoar suas vidas material. E Deus abençoou. Então, não caia nessa, não venha ouvir certos irmãos falar para você que não se pede material para Deus. Se pede sim. Se você tem desejo de ter um carro, peça a Deus e faça a sua parte.
Se você tem desejo que a sua casa melhore, fique bonita, peça a Deus e faça a sua parte, que Deus vai cumprir o desejo do vosso coração. Não se esqueça disso, Deus é Deus do espiritual e Deus é Deus do material. Mas Ele quer ver se nós estamos lendo a Bíblia e Ele quer ver se nós estamos dentro do que Ele ensina na Bíblia, porque lendo a Bíblia, Ele está esclarecendo para nós e abrindo os nossos olhos espirituais e materiais. Porque aí você vê que a nossa confiança tem que estar somente em Deus. Porque quando alguém vier falar para você, você não pode pedir algo material para Deus, você tem como falar para ele que você pode, porque você leu na Bíblia. E que não é pecado. Então, leiam a Bíblia para Deus esclarecer a sua vida espiritual, abrir a sua vida, os seus olhos espirituais e carnais, para que você não venha sofrer futuramente, para que você não venha estar sofrendo por não saber do que está escrito na Bíblia, né? Porque muitas das vezes nós sofremos por isso, porque nós não sabemos o que está escrito na Bíblia, nós não lemos a Bíblia. Aí vem o nosso sofrimento material e espiritual. Mas Deus vai esclarecer, vai abrir os nossos olhos espirituais e materiais quando nós nos achegarmos mais a Deus. Estude a Bíblia, sim, e peça o melhor para Deus na sua vida. Confie em Deus com simplicidade, humildade, mansidão e seja direto com Deus. Seja sincero com Deus na sua oração, na sua petição. Deus abençoe vocês.